Antes de mais nada, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e deixem a vossa opinião nos comentários. O que vos vou revelar neste vídeo pode mudar por completo a percepção que têm do FC Porto. Mas antes de avançarmos, convém que percebam que não se trata de meras especulações de bastidores. O que vos vou contar vem de fontes que acompanham diariamente os corredores do Dragão, pessoas com acesso direto à estrutura do clube e que nunca falharam uma previsão. Algo está a acontecer dentro do FC Porto e, se este relato for confirmado, pode alterar de forma dramática os próximos meses da equipa. Imaginem o seguinte: mudanças silenciosas, decisões tomadas em reuniões fechadas, jogadores que podem sair ou entrar sem qualquer aviso e estratégias que vão muito além do que os adeptos conseguem ver nas transmissões dos jogos. Isto não é apenas uma temporada, pode ser o início de uma revolução interna que poucos estavam à espera. O FC Porto tem impressionado nas primeiras jornadas, com uma defesa quase impenetrável e um ataque letal. Mas por trás dessa fachada de estabilidade, há movimentos que levantam sérias questões sobre o futuro imediato do clube. Bednarek, o novo patrão da defesa, tem sido elogiado por todos, mas o que poucos sabem é que a sua contratação envolveu negociações quase secretas com pessoas influentes do futebol europeu a pressionar o clube para garantir o seu passe. Há rumores de que, se certas cláusulas forem ativadas, o internacional polaco pode tornar-se alvo de clubes ainda maiores, mesmo antes de terminar esta temporada. Isto significa que o FC Porto poderá ter de enfrentar uma decisão difícil, manter o jogador e arriscar perder oportunidades financeiras valiosas, ou vendê-lo e reformular novamente o eixo defensivo. E a verdade é que Farioli já está ciente desta pressão e, segundo fontes internas, tem trabalhado discretamente com a direção para preparar alternativas, algumas delas tão inesperadas que ninguém imagina. A solidez defensiva da equipa, que já surpreendeu críticos e adeptos, é histórica. Um golo sofrido em 6 jornadas não é apenas um registro impressionante, é um alerta de que este FC Porto não está aqui para brincar. Só o Sporting conseguiu um golo, e este foi marcado na própria baliza. A defesa, reforçada com Bednarek, Kivior, Pripis e o lateral Alberto Costa, manteve-se praticamente intransponível, mesmo com várias lesões ao longo do arranque da temporada. Moura, Alberto Costa, Martim Fernandes e Noén Pérez passaram pelo departamento médico, mas a equipa resistiu com uma consistência que há décadas não se via. O recorde defensivo lembra épocas de Josualdo Ferreira e Sérgio Conceição, mas com a diferença de que agora o FC Porto ainda não perdeu qualquer ponto e continua a demonstrar maturidade tática impressionante. Cada remate permitido é estudado, cada ação em campo é medida e Diogo Costa tem-se mostrado insubstituível, defendendo o que parecia indefensável. É neste contexto que surge Jorge Fuchile, antigo lateral direito e símbolo de glórias portistas, que decidiu partilhar nas redes sociais a sua ligação eterna ao clube. Não há dinheiro nenhum que compre a honra. A nossa honra é eterna, assim como o FC Porto é eterno. Por isso amo-te e sempre te amarei, meu Porto. Para sempre, escreveu Fuchile. Estas palavras não são apenas uma declaração de amor, são um alerta silencioso ao que significa vestir a camisola azul e branca. Fuchile sabe, melhor do que muitos, que o FC Porto não é apenas um clube. É uma instituição onde a pressão, a exigência e a lealdade se misturam de forma explosiva. A sua mensagem chega no momento em que a equipa se encontra invencível, mas com desafios internos cada vez mais complexos. Fuchile, mesmo fora dos relevados, continua a observar e a compreender os bastidores, e as suas declarações refletem a importância de manter a identidade e os valores do clube intactos, mesmo perante mudanças e negociações silenciosas que poucos conseguem acompanhar. Outro ponto que tem gerado especulação intensa dentro do Dragão envolve o plantel jovem que tem sido integrado com rapidez. Kivior, Pripis, Alberto Costa, todos eles entraram para a equipa principal numa verdadeira revolução silenciosa. Mas a integração não é apenas desportiva. Fontes internas revelam que certos elementos da direção estão a testar a lealdade e a resistência psicológica dos novos reforços, avaliando não só o desempenho em campo, mas a capacidade de resistir à pressão do ambiente portista. Curiosamente, há relatos de encontros privados, à porta fechada, entre Farioli e alguns jogadores-chave, onde se discutem estratégias de liderança, hierarquia no balneário e, segundo um insider, até posições futuras no clube que vão muito além da temporada atual. Isto não é apenas treino tático, é gestão de poder, e o FC Porto nunca revelou tanto do seu lado estratégico. A polémica aumenta quando falamos das finanças e do mercado de transferências. Contrariamente ao que muitos pensam, o FC Porto não está apenas a reforçar o plantel por necessidade esportiva. Há uma pressão interna para negociar jogadores de grande valor e obter recursos imediatos para investimentos que ainda não foram divulgados.
Jogadores como Diogo Costa e Alain Varela são apontados como potenciais ativos que poderão gerar receitas significativas caso surja a proposta certa. Não se trata de desrespeitar os adeptos ou a tradição do clube. Trata-se de uma estratégia financeira calculada, mas que pode dividir opiniões entre a massa associativa. E segundo fontes com ligação direta à direção, decisões poderão ser tomadas antes do final da janela de transferências, surpreendendo até mesmo os jogadores e a própria equipa técnica. Isto significa que o FC Porto pode mudar o seu rumo de forma radical em poucas semanas, algo que nenhum adepto está a antecipar. E há ainda um detalhe que vai provocar debates acalorados: a gestão do balneário. Apesar da equipa se apresentar invencível e com registros defensivos impressionantes, há tensões internas que têm sido cautelosamente contidas. Alguns jogadores sentem que certas decisões da direção e da equipa técnica privilegiam reforços recentes em detrimento de elementos mais experientes. Fontes garantem que há reuniões de bastidores, às quais a imprensa não tem acesso, para avaliar essas tensões e manter a harmonia. Mas o simples facto dessas reuniões existirem já é indicativo de que nem tudo é tão linear quanto parece. Este cenário pode impactar o rendimento da equipa em momentos cruciais e Farioli terá de gerir não apenas o jogo em campo, mas também o clima psicológico de um plantel cada vez mais diversificado e ambicioso. Se somarmos tudo isto, negociações discretas, estratégias de mercado agressivas, gestão de balneário complexa e a integração de jovens talentos sob pressão, percebemos que o FC Porto está num ponto crítico onde cada decisão pode definir não apenas esta temporada, mas os próximos anos do clube. O que parece estabilidade, na realidade é um delicado equilíbrio entre desempenho, finanças e poder interno. Para o adepto comum, tudo parece sob controlo, mas quem conhece os bastidores sabe que a verdadeira história está a ser escrita longe das câmaras e dos microfones. E se tudo correr conforme o planeado, o FC Porto pode emergir mais forte e preparado para desafios que nenhum outro clube português consegue antecipar. Este é o momento de estar atento, de perceber que o que se passa nos bastidores pode ser tão decisivo quanto qualquer jogo no Dragão. O FC Porto não é apenas uma equipa a lutar pelo título, é um organismo complexo, em constante adaptação, onde cada decisão é cuidadosamente calculada e onde os próximos passos podem alterar o panorama do futebol nacional e europeu. O que vos contei é apenas a ponta do que fontes internas revelaram, mas já chega para perceberem que a temporada promete ser eletrizante, cheia de surpresas e, sobretudo, capaz de testar a lealdade e a paciência de qualquer adepto azul e branco. Para terminar, reforço: inscrevam-se no canal, ativem as notificações e deixem a vossa opinião nos comentários. O que se está a passar dentro do FC Porto não é apenas uma história de jogos e golos. É um relato vivo de poder, estratégia e decisões que vão moldar o futuro do clube e, acreditem, todos nós vamos querer acompanhar cada segundo desta narrativa de perto.